Direito Tributário 2, 11 de setembro de 2018, data do aniversário do atentado World Trade Center. Segundo a hoje, O que foi? já estão liberados os restos mortais dos outros que não foram identificados já para os familiares e identificação. Que dia foi? Mas de qual? Das vítimas de World Trade Center. Da quê? Da vítima do World Trade Center. As vítimas não tinham sido identificadas. O resto mortais, a segunda disponível. A dos familiares péssima e DNAs. Situação difícil, né? Muito. E meu amor? Tudo bom, minha flor?
Situação, hein? Difícil, né? Vamos lá, gente, bora? Rápido. Bora lá, primeira questão, bora, gente, bora lá. Fale sobre a fase contenciosa. Vou completar. Fale sobre. Mas eu vou fazer as duas coisas, bora. Fale sobre a fase não contenciosa. Segunda, Fale sobre a fase não contenciosa. não convencional. É. Perdão, falei contenciosa, não contenciosa. Só colocar o não na frente. Fale sobre A fase não contenciosa. Segunda, fale sobre apreensão de mercadorias, livros e documentos. Terceira, apreensão de mercadoria, livros e documentos. Terceira, como fica a fiscalização no caso de mercadorias importadas? Quarta questão. Atenção, mercadoria importada. Isso. Quarta questão. Diga aí, meu queridão. Pode pegar. Explique com detalhes o início da ação fiscal. Explique com detalhes o início da ação fiscal. Fiscal. Isso. E aí, amor, tudo bom? Beleza? O início da ação fiscal. Fale sobre termo de fiscalização. Que questão é essa? Quinta, né? Termo de fiscalização. Isso. Sexta. Boa noite, amor. Tudo bom? Analise lançamento computadorizado. Lançamento computadorizado. Sétima. Como fica a questão do envio de cobrança ao contribuinte? Repete essa. Como fica o envio de cobrança ao contribuinte? Oitava questão. Dissecar o principal efeito do início da fiscalização. Do início da fiscalização.
Agora qual é? Nona. Fale sobre a exclusão da espontaneidade da denúncia. Fale sobre a exclusão da espontaneidade da denúncia. Décima. Qual a vantagem do contribuinte em oferecer a denúncia espontânea? Boa noite. Qual a vantagem do contribuinte oferecer a denúncia espontânea? Legal, gente? Explica aí qual a vantagem do contribuinte em Oferecer a denúncia espontânea. Gente, vamos lá. Que ficou faltando da aula passada. Bora bate bola, rapidinho. Diga, amor. Já tá carregando. Não, é pra tirar mesmo. Deixa carregando. Não tem problema não. Não, é porque o carregador não é meu, vou devolver. Ah, é? Muito obrigada. Nada aqui. Vai lá. Bora lá, gente. Questão que está sendo resolvida. Qual é? Primeira. 12ª, bora. Vamos lá? Vamos lá. 12ª. Vamos lá, gente. 12ª, bora lá. fale sobre a fase de conhecimento do Papa, supre a da justiça. E aí, gente, a fase de conhecimento do PAF supre a da justiça? E agora? Supre ou não, gente? Supre? É? Você acha que não supre? Por quê? O PAF, vamos anotar a resposta. Em tese, tudo é em tese, né? Não supre a fase da justiça, posto que sua decisão é terminativa e a da justiça, quando passadas por todas as instâncias, é definitiva. Vírgula, porém, quando o PAF encerra, quando o PAF encerra a fase de conhecimento,
quando o PAF, porém, encerra a fase de conhecimento, existe um suprimento ou exaurimento da fase de conhecimento judicial. Ponto. Quem entendeu? Quem não entendeu? Quem entendeu, fale agora, porque na hora da prova não vai dar para explicar. Poderia explicar. Eu já expliquei isso várias vezes. Vou explicar mais uma vez. Vamos lá. Fazer uma introduçãozinha para ele. Vê na aula passada, ver? Olha lá, presta atenção, gente. Para entender, que isso pode ser assunto de prova e vocês, se não entenderem isso, vão se quebrar na prova. Ou seja, vão lá para baixo, para o fundo do poço. Tá certo? Então, como eu não quero que vocês cheguem lá, prestem atenção. O PAF, o que é, gente? O PAF, Processo Administrativo Fiscal. Que esfera ele se desenvolve? Na fase administrativa. Porém, eu vou repetir a mesma coisa que eu dei em aulas passadas para vocês entenderem. Um japonês, Suzaki, dono de várias lojas, comprou um Mitsubishi. Pegou na concessionária e foi levar na seguradora para fazer o seguro. Ao passar por aqui no comércio, prestem atenção porque entra mesmo do jeito que eu estou colocando. Ao passar por aqui pela frente do comércio, o rapaz que vende coco na Kombi dele toca no freio da Kombi e o freio não obedece à Kombi. O japonês passa no sinal verde e ele no sinal vermelho não obedece. Ele toca no carro do japonês, aqui na porta da faculdade. O carro do japonês vira a capota e começa a vazar gasolina. Tá entendendo esse ponto aí? Vocês estão saindo nesse momento e há um grito. Vai ter uma explosão. Vários de vocês, no espírito solidário, vão tirar o japonês do veículo. E assim o fazem. Ao tirá-lo, há uma explosão fortíssima. Portas, vidraças, tudo adentram na faculdade. Eu atrás de vocês grito. Todo mundo deitado. Tchac, todo mundo deitado. Certinho? Certinho? Bom, procurado, o japonês procura Eugênio. Eugênio, como advogado, diz que vai entrar com um processo na justiça. Certo? Na justiça comum, civil. Isso é uma reparação de danos, não é isso? Para que o cara da barraca, o cara do que vende coco, possa pagar ao japonês o Mitsubishi. Promete o japonês pagar a Eugênio quando o rapaz da barraca, da Kombi pagar. Ele promete a Eugênio, quando o rapaz da Kombi pagar a Eugênio, ele promete pagar a Eugênio. Eugênio aceita e inicia o processo. Aonde é que Eugênio vai iniciar o processo? Na justiça comum, buscando a reparação de danos. Os danos não vamos entrar, morais, materiais, lá o que seja. Certinho? E vai existir o quê? Vai existir o quê, gente? Uma fase, justiça comum, ó. Justiça comum. Vai existir uma fase que nós chamamos lá de quê? Cognição ou conhecimento. Não é isso, gente? Tô certo no que eu tô falando? Tá todo mundo entendendo até aí ou tá em dúvida? Fase de conexão e conhecimento. Tá certo aí? Aonde é essa fase? Na justiça. Entendeu até aí?
Bom, depois daqui, vocês sabem que tem o primeiro grau, o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça, e o terceiro grau, que seria os Tribunais Superiores, STJ, STF, logo que seja. Até aqui, tu entendeu? Eu fico como advogado do rapaz que vende coco. E vou, ó, tchá, recorrendo até Brasília. Quando chegar até Brasília, diga, amor, calma, tranquilo. Nada, querido. Seja bem-vindo. Quando chegar em Brasília e não houver mais recursos, o que é que vai acontecer? Trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, Eugênio vai pegar essa sentença e ele vai entrar com o que, gente? Se o cara não quiser pagar espontaneamente? Execução. Execução. Perfeito. Ele vai entrar com execução. Uma execução civil, né? Certinho? Certinho daí? Hoje em dia é chamado cumprimento de sentença. Mais precisamente. Todo mundo entendeu daí? No tributário não existe nada disso aqui, ó. Nada disso aqui, ó. Nada disso aqui, ó. Você entendeu? Nada disso aqui, ó. Porque a fase de cognição e conhecimento, ela é feita no PAF. Dentro de quê? Entes tributantes federados. Quais são? Receita Federal, Estados, municípios, etc, etc. Deu entender isso aí? E ao terminar o PAF, ao concluir o PAF, o que é que se faz aqui? Inscrição da dívida ativa e depois, gente, vamos lá? CDA. Exaração da CDA. A CDA é título executivo extrajudicial e você já entra com a execução. Que execução é, gente? Fiscal. Certinho? Gente, ficou claro isso aqui? Eu tenho dúvida. Não, a gente entendeu também. Isso aí. Isso aí ficou claro? Execução fiscal. Então, o PAF, ele tem o exaurimento da fase de cognição ou de conhecimento tributária. Se vocês não souberem, eu vou embora agora. Tchau, publicidades, tchau, fazer pincel, eu vou embora. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus. O PAF, ele tem exaurimento da fase de cognição e conhecimento da justiça. Ele exaure? Não. Não? Exato. Sim! Vamos lá, aqui. Vamos lá, todo mundo. Sim! É brincadeira, meu Deus. Exaure, meus amigos. Por que que exaure? Porque você não tem essa fase na justiça, ó. Essa fase de cognição e conhecimento no processo tributário não existe na justiça. Você já recebe a galinha pulando, ou seja, execução fiscal. Você já recebe um título que é o CDA que já pode te cobrar. Não tem essa fase. Não tem conhecimento nem cognição. Gente, isso vocês entenderam? Porque se não entender isso aqui, não adianta você passar para lugar nenhum mais, porque isso aqui vai ser básico na prova. Vocês entenderam isso? Tem no tributário, o PAF exaure a cognição e conhecimento da justiça? Sim. Não, sim. Não, quem falou não? Quem foi? Quem falou não? Eu juro que joga esse negócio. Quem falou não? Quem falou não? Quem falou não? Quem falou não? Hein? Sim. Por que que ele exaure? Porque não tem essa fase de cognição e conhecimento. E por que que não tem, gente? Porque o direito tributário vem do Império. Desde a época do Império Romano. Então, poder de império. Ele elimina essa fase na justiça e faz na casa dele lá, como ele quer, nos 3 graus. E já emite depois, ó, uma CDA. E ele já entra com o que, gente? Com a... Entra com o que? A... Vamos lá de calor, você agora? A... Que execução alimentícia? Fiscal. Ele já entra com a execução fiscal direto. Ele precisa de conhecimento na fase da justiça, cognição. Ele precisa botar o processo na justiça para saber se tem razão, se não tem, quem tem razão, quem não tem. Precisa? 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 Ele exaure a fase de cognição e conhecimento? Sim.
Por quê? Porque ele não faz a fase de cognição e conhecimento na justiça. Ele faz aonde? No PAF. No PAF. E depois que ele terminar o PAF nas 3 instâncias, ele emite o quê? A CDA. E a CDA ele faz o quê? Execução de título extrajudicial. É o título executivo e extrajudicial, mas a execução é fiscal. Então ele não entra, por exemplo, com você. Ele não entra com você, olha lá, ó. Entra com essa moça aqui e diz o seguinte, olha, presta atenção, pode ficar parado, eu vim aqui para entrar com a fase de cognição, para você, na justiça, saber se você deve ou não esse tributo de ICMS. Ele não faz isso. Ele já faz tudo na casa dele. Quando ele entrar, ela já recebe o quê? Ela já recebe a execução. Ela já é executada. Ela não é ré. Ela já tem que se defender, ou penhorando, dando bem a penhora. Por quê? Porque o Estado, no direito tributário, tem o poder de quê, gente? De império. E tributo não pode esperar tanto tempo com a demanda judicial. Você vai lá, meu amor. Já ganhou ponto pela participação. Você entendeu agora, amor? Entendeu, amigo? Você entendeu? Ficou legal? Na verdade, eu tinha confundido a pergunta, mas você entendeu? Então a pergunta, vamos a pergunta de novo, para todo mundo entender a pergunta. Ó, gente, a pergunta. Vamos ler a pergunta de novo, ó. Essa questão, ela pode cair na prova, porque ela é essencial para o domínio do direito tributário 2, que exige a parte administrativa e a parte de execução. Vamos lá, gente, bora. Pergunta de novo. Vamos lá. Pergunta. Essa fase de novo, essa pergunta, para vocês entenderem bem ela. A fase de conhecimento do pago supre a da justiça. Certo? Em tese, olha só a resposta qual é a correta. Não, por quê? Porque a justiça tem jurisdição plena. O juiz tem o quê? Livre convencimento motivado. Então ele pode anular um PAF, ele pode fazer tudo. Em tese não supre. Mas, no mecanismo do PAF atual, sendo o PAF uma decisão administrativa terminativa, sendo o PAF de jurisdição atípica, não típica, mas mesmo assim, quando ele emite a CDA, ela gozando presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, ela permite que ele entre direto com a execução fiscal. Quando ele assim o faz, olha a pergunta, ó, quando ele assim entra com a execução fiscal direto, ele está fazendo o quê? Suprimindo, exaurindo a fase que seria da justiça, de cognição e conhecimento. Salvo uma nulidade para não ocorrer esse exaurimento. Todo mundo entendeu isso, gente? Tem dúvida? Eugênio, entendeu? Beleza, todo mundo entendeu mesmo? Quem não entendeu, pergunta agora, porque no dia da prova não vai dar para perguntar. Ed Carlos, entendeu tudo? Não, você ficou com dúvida. Fale. Mas não entendeu? Entendeu tudo, entendeu? Então a fase de cognição não tem, ela é feita no próprio PAF. E dá direito a ele a emitir um título que já entra com execução fiscal. Se fosse para a fase de conhecimento tributário, você receberia uma notificação, certo? Para fazer o quê? Uma contestação, saber quem tem razão, quem não tem, para depois executar, não é isso? Não, você já recebe a execução fiscal. Já recebe a execução fiscal. Porque você deveria participar do PAF. E se não fez, o problema é seu. E se não soube, é porque você não tem bola de cristal. E quem não tem bola de cristal já recebe a execução fiscal direto. É o que manda a lei. Deu pra entender, gente? Certinho? Bota até pra quem não tá devendo. Bota até pra quem não tá devendo e você já vai ter que se defender. Certinho, gente? Gente, todo mundo entendeu isso aí, gente? Ficou legal? É questão que pode cair em prova, hein? Vamos lá. Próxima questão, vamos lá. Agora só uma questão para vocês entenderem mais ainda. Essa fase agora não contenciosa, ela em si, ela não representa ainda o PAF. Processo administrativo não é ainda essa fase não contenciosa, legal? Vamos lá, prossiga. Existe livre convencimento motivado do jogador do PAF? Vamos lá? Livre convencimento motivado do jogador do PAF? Eu diria que sim, mas mitigado. Mitigado, tá? Ele vai julgar de acordo com as provas e de acordo com a verdade real. Então é uma espécie de livre convencimento motivado, mitigado. Não é igual ao do juiz, que é pleno. Certinho? Vamos lá, próxima pergunta. Gente, essas questões podem cair em prova. Vamos lá, todo mundo pegando direitinho?
o livre convencimento motivado no PAF é mitigado, posto que o juiz togado tem o pleno e no PAF ele tem restrições, vírgula, embora possa utilizar-se da verdade real e material. Material que está nos autos, verdade real, de fato, realidade. Legal? Deu para entender? Embora possa utilizar-se da verdade real e da verdade material. Deu para entender, gente? Aí? Ficou dúvida? Ficou dúvida, fala. Quando você fala do juiz togado, o juiz togado ele só tem cunho civil e penal, né? Não. Quando eu falo juiz togado, é que ele usa toga. É o termo que ele usa toga. Ele se formou em direito 5 anos, ficou 3 anos aí advogando, depois fez o concurso, estudou bastante, é uma pessoa meio assim, problemática. Vamos lá, qual é o resultado da história? Brincadeira. Aí ele vai, juiz togado, vai julgar. Quando ele julga uma questão, o juiz togado, ele tem jurisdição plena e tem livre convencimento motivado. Se você cair de uma das varas da Justiça Federal, que são de execução fiscal, são 4, você caiu uma das varas, você vai encontrar um juiz togado que vai julgar a questão tributária. O juiz togado julga todas as questões cíveis, tributárias, previdenciárias, criminais, tudo. Entendeu? Togado. Entendeu? Se você cair uma dessas 4 varas, você vai encontrar um juiz togado. Deu para entender? Qual é a jogada? E o juiz togado vai dar o direito ao caso concreto. Só que ele tem muito mais amplitude do que o PAF. Nós já vimos na aula passada que o PAF não pode julgar questões constitucionais, inconstitucionais. Já vimos que o PAF pode julgar verdade real e material, mas ele tem restrições e limitações. Porque o que tem jurisdição plena é o Poder Judiciário. E o PAF está dentro do poder, qual poder? Legislativo, não é isso? Legislativo, ele acertou. Ele acertou o legislativo. Legislativo, não é isso? Gente, vem cá, o PAF está no legislativo ou no administrativo ou no judiciário? Tem certeza, Ricardo? Aposta o seu semestre nisso? Gente, pelo amor de Deus, preste atenção, ó. O PAF está no administrativo. Vamos repetir. O PAF está no administrativo. Todo mundo junto. O PAF está no administrativo. O PAF está no administrativo. O administrativo pertence ao Poder Executivo. Todo mundo. O administrativo pertence ao Poder Executivo. O administrativo pertence ao Poder Executivo. Decoraram? Beleza, gostei de vocês. Bequinho? Então o PAF é o Poder Administrativo dentro do Poder Executivo. Certo? Que aí os entes tributantes federados, entendeu? Beleza? Mas aí você vai ter a grande questão é que, terminado o PAF, emite a CDA, já entra com a execução fiscal. Você já tem que pagar ou embargar ou exceção de presecutividade. Não tem mais que contestar se tem razão ou não. Você já tem que ir nos pressupostos da execução. É um absurdo esse poder de império do direito tributário no mundo atual. Inclusive eu pessoalmente, mas fiquei falando sozinho, parei de falar. Eu acho que é inconstitucional. Esse poder de império do tributário, direito tributário, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não foi recepcionado. Não foi recepcionado. Mas infelizmente o poder de império não vai ficar naquela fase de justiça, quem tem razão, quem não tem, ele já entra executando porque ele tem que arrecadar, porque ele tem que manter a máquina funcionando. Essa é a matéria fática. Mas a matéria de Constituição é que é inconstitucional esse poder de império do PAF que vem do direito romano. Paciência, né? O que eu posso fazer? É um poder de império mesmo. Pá! Pô! Tá! Executou. Rápido no gatilho. Certinho? E você que se segure. Vamos lá. Próxima pergunta. O tribunante pode pedir perícias e diligências? Pode, gente. Na onde? No PAF, né? Estamos falando do PAF. Não é isso? No PAF. Pode pedir perícias e diligências? Pode. Porque mesmo que seja, olha lá, gente, ó, vamos entender para depois copiar. Pode. Porque mesmo que o PAF seja uma esfera administrativa,
O que é que acontece na Constituição Federal? Inciso, artigo 5º, 55. contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal em processos judiciais e sexuais, não, e administrativos. E administrativos. Certinho, gente? Então, é um direito constitucional. Você pode, certo? Faça uma pesquisa sobre isso, é bom para vocês, para a prova já. Bote aí, pesquisar, bote aí. Para abrir a cabeça de vocês. Pesquisar a ampla defesa no processo administrativo em termos constitucionais. Aí você vai ter que trazer o artigo direitinho, comentários sobre isso, legal? E não é só o PAF não. Se você tiver um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, para um policial militar, ele também tem que obedecer a ampla defesa. Percebeu? Estou pesquisando a defesa no processo. Administrativo nos termos constitucionais. Trazendo à baila o artigo, o inciso, comentários e jurisprudência. Está quase igual a ponteiro, desculpa, pormenorizadamente. Pormenorizadamente. Vamos lá. Só falar isso aí. Próxima questão, bora lá, gente, bora. Quem vem na próxima aula certo mesmo, porque aqui não tem certeza de ninguém mesmo. Você vem? Você vem, amor? Você vem. Você vem, não vem? Você vem? Você, ei, você vem? Aí você me lembra a gente fechar esse assunto aqui. Vamos lá, próxima questão. Fale sobre as instâncias administrativas. Se revelam ampla defesa no PAF. Se revela ampla defesa, né? Então, no PAF, bote aí, no PAF, a exemplo, vou dar um exemplo, no PAF, a exemplo da Secretaria da Receita Federal, no PAF, a exemplo da Secretaria da Receita Federal, nós teremos o primeiro grau, o segundo grau, que é o CARF, todo mundo já sabe o que é o CARF, né? Tem alguém que não sabe o que é CARF aqui? Eu vou aconselhar a desistir da matéria. Tem alguém que não sabe o que é CARF aqui? Cafetão, professor? Porque eu não aguento mais falar de CARF. Já não, eu não aguento. CARF, alguém não sabe o que é CARF? É cafetão ou capageste? Hein? CARF. E o terceiro grau, Conselho de Recursos Fiscais em Brasília. Peraí, tem o primeiro grau. Primeiro grau. O segundo grau, colegiado, que é o CARF. O terceiro grau, o Conselho de Recursos Fiscais em Brasília. Diante desses graus, e estando os mesmos com colegiados, podemos afirmar que o PAF, em tese, oferece... Diga. Só uma questão muito confundida. Deixa eu terminar. Oferece, rapidinho. Oferece ampla defesa. Diga, querido. Se eu quiser recorrer na esfera administrativa, teve um PAF, Sim. aí o que acontece? Se eu tenho que recorrer, exaurir toda a esfera administrativa, ou eu já posso recorrer logo para a primeira participação? Não, veja só. O PAF é um processo administrativo. E a justiça comum, a pergunta dele é boa, gente. Olha lá, ó.
vamos falar a parte judiciária, justiça comum, judiciário, né? Independe de você percorrer o PAF. Você pode concomitantemente estar postulando no PAF e no Poder Judiciário. Concomitantemente. Podendo conseguir uma liminar para suspender até o PAF. Deu pra entender? Porque nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Nenhuma lesão. Por exemplo, uma liminar na esfera administrativa para não pagar isso. Não. Tem que correr para a justiça. Você pode até conseguir uma suspensão dentro do PAF, mas é muito difícil. É muito difícil. Exceto esses casos que eu passei para você. Banco Itaú, Gerdau conseguem várias decisões favoráveis. Então, isso quer dizer que dentro do PAF não cabe... Ele pode suspender, pode. Pode embargar? Ele pode embargar, pode suspender, pode fazer tudo. Pedir. Se eles vão dar, são outros 500. Você não sabe se não vai ter esse, né? Não sei se eu tenho esse, aí não sei. Tudo depende, ó. Levante aí, por favor. Da mala. Tudo depende disso. Então temos o caso do Banco Itaú, o caso da Gerdau. Agora você, cidadão, vá lá para você ver. Tá certo? Agora, você não está impedido, nenhuma lesão ameaça direito. Impede, né? Poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então você pode entrar no Poder Judiciário e está correndo no PAF. O PAF vai correr normal e o Judiciário vai correr normal. Agora, a decisão do Poder Judiciário, ela vale o que, gente? Olha lá, ó. Sim, vale, né? Ela vale mais do que o PAF ou o PAF vai no Judiciário? Vale mais que O PAF é superior. O PAF é superior. Então, uma ordem do PAF, o juiz tem que obedecer, o juiz de direito. É isso. Uma ordem do PAF, o juiz de direito tem que obedecer. Vocês acham isso? O PAF é executório. Vocês acham isso? Não, eu achei, né? O judiciário tem jurisdição plena, não existe nada acima dele, não existe nada que possa superior a ele, entendido? Ordem do juiz, o PAF para. Ordem do juiz, ele lasca o PAF. E o PAF manda para o juiz dá risada, se embola, dá risada, leva para o filho dele brincar em casa, o menino pequeno ou o neto. O menino fica brincando de aviãozinho assim, ó. Vovô, esse é o PAF, tio, esse é o PAF. E ele saca, o PAF, o PAF. PAF não vale nada, o juiz é quem manda. Agora, o PAF tem uma coisa que vale. No final dele, ele emite essa CDA. Essa CDA é um título executivo extrajudicial. Ele tem valor para entrar com a execução fiscal. Você pode destruir a CDA? Como é que você pode destruir? Como é? Pegando ela e rasgando. Você não está vindo as aulas, aí está complicando. Olha só. Como é que você pode destruir isso aqui nos seus pressupostos legais? Você vai destruir nos seus pressupostos legais. Ela tem que ter o quê? Vamos lá, todo mundo. Se ela tiver esses três, ela está legal. Se ela não tiver, faltando um, o advogado pode questionar e anular ela da justiça. É como o título executivo extrajudicial mesmo. Você pode aniquilar esse título, pode aniquilar a cobrança dele, pode anular a cobrança dele. Ele tem que ter os três pré-requisitos: certeza, liquidez e exigibilidade. Para o procurador da República, para o procurador da Fazenda, ele tem que ter os três: certeza, liquidez e exigibilidade. Para o advogado, basta destruir um, que ele destrói a CDA. Deu pra entender? E quem tem mais poder? O judiciário ou a CDA? Ou o PAF? Judiciário. Se o juiz não quiser acatar a anulação da CDA, ele pode? O juiz de direito togado? Pode. Pode? Por quê? Ele tem jurisdição plena, livre convencimento motivado. Deu pra entender, gente? É o máximo. O judiciário é quem diz o direito ao caso concreto.
É a instância máxima, não está subordinada à parte administrativa, nem está subordinada à legislativa. Nesse senhor estava falando que o PAF teria autonomia sobre a jurisdição do juiz togado. Não. Você não está vindo a aula porque você está confundindo. Eu disse que o PAF tem o poder de suprir, exaurir Eu sei. a fase de conhecimento. Em tese. Você não precisa mais entrar para saber quem tem razão, quem não tem razão, quem tem razão, quem não tem razão. Isso já é dito pelo PAF. E você já entra com a CDA para cobrar. Mas, se o PAF não for ilegal no seu procedimento, ou a CDA não tiver os pressupostos legais, o juiz togado pode fazer o quê? Anular o PAF e anular a CDA. E aí acabou a brincadeira. Agora, não vai ter fase de conhecimento na justiça, fase de cognição. Certo? Ou seja, não pode o fisco entrar na justiça para saber quem tem razão e quem não tem. Ele vai tudo em cima do PAF e da CDA. Só existe uma forma de você ter fase de cognição, conhecimento na justiça com referência ao tributo. Quem é que pode fazer isso? Em tese, o contribuinte. Não existe nenhum impedimento do fisco fazer, mas não tem sentido o fisco fazer, porque ele está amparado pelo PAF e pela CDA. Deu para ver? Como é que o contribuinte entra na fase de conhecimento? Como é, gente? A ação declaratória, uma das ações, a ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Bote aí. Ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Vou dar um exemplo bem simples e prático. O fisco entrou com cobrança contra a Ed Carlos. A Ed Carlos, a primeira coisa que a Ed Carlos tem que fazer, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? O fisco entrou com a cobrança, você recebeu o oficial de justiça lá. Federal, tributo federal. Coisa alta. Você recebeu, vamos lá. Qual é a primeira coisa que tem que fazer, Ricardo? Bora lá. Hein? Primeira coisa que tem que fazer, chegou lá em sua casa, procurou você e disse que o senhor deve R$1 milhão de tributos. Imposto de renda da pessoa física. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, diga aí qual é. A primeira coisa é procurar o professor Marcelo. Qual é a segunda coisa que tem que fazer? Pagar os honorários do professor Marcelo. Qual é a terceira coisa que tem que fazer? Aí você, vou dar um exemplo simples. Você aí está correndo um processo de execução. Você aí mexendo lá, professor, eu paguei esse tributo, eu paguei. Aí você, quando você lá tem um sobrinho seu, aí o menino está assim, o negócio na boca, você abre aí, aí tirou, é o tributo. Paga. Está um pouco molhado, mas bota para secar e é o original, paga R$1,50 milhão. O que é que eu posso entrar? Muito simples. Ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Porque o débito que ele está lhe cobrando inexiste, ele já está pago. Não tem crédito tributário para parte do tributo, já está pago. Aí eu entro com essa ação, se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso entrar com exceção de prescritividade. Eu posso fazer várias outras ações dentro do processo, que a gente vai ver até o final do semestre. Legal, gente? Mas aí você entra com a ação e a execução fiscal, para complicar mais ainda. Esse assunto é bom, botar em prova, fica bem complicadinho. A execução fiscal já está na 19ª. Eu vou entrar depois com a ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Eu entro aonde? Como? Como é que eu entro? Diga aí, minha amiga. Como é que eu entro? Pela porta, professor. Como é que eu entro? Eu entro com distribuição por. Começa com D. Depois vem o E. Distribuição por dependência. Porque o juízo está previndo. Há uma prevenção. Ele primeiro tocou na causa. E as ações são conexas. Uma ação está para cobrar tributos e outra deixa para pagar. Certo? Paralelo a tudo isso, eu posso entrar com exceção de prescritividade. Aí eu vou escolher qual a melhor das opções que eu posso